gente. Então, agora nós vamos falar de fármacos que atuam na replicação do DNA ou do RNA viral, que são aqueles fármacos que são utilizados para os outros tipos virais que eu escolhi para não dar um enfoque maior, assim, enfim, porque eu preferi dar um enfoque nas infecções virais mais, digamos, relevantes na clínica, né? Na clínica médica. Até vocês, como farmacêuticos, vão ter contato com essas infecções com uma maior frequência, né? Então, para poder falar dos fármacos que agem sobre o DNA e sobre o RNA, eu tenho que falar da estrutura do ácido nucleico, que é o ácido que está presente nas bases que vão formar essa molécula de DNA ou RNA. A começar, o ácido nucleico ele tem essa estrutura, tem um açúcar e tem um fosfato, né? Onde no RNA esse açúcar é uma ribose e no DNA é uma desoxirribose. Então, o nucleosídeo é essa parte açúcar com essa parte da base nitrogenada. E o nucleotídeo é tudo. São os grupamentos fosfatos, alfa, beta e gama, com o açúcar e a base nitrogenada. Então, os nucleosídeos de DNA é a adenosina, guanosina, a timidina, a citidina e a timidina. Esse é o nome de acordo com a estrutura, que é Gal Costa, Agnaldo Timóteo Gal Costa. Então, a adenosina, que é a desoxiadenosina, a guanosina, desoxiguanosina, a citidina, que é a desoxicitidina, e a timidina, desoxitimidina. No RNA, ao invés da timidina, nós temos a uridina, né? Então, no RNA, nós temos a adenosina, guanosina, citidina e uridina. Como eu disse, aqui eu vou abarcar outros vírus e a ação desses fármacos, como, por exemplo, fármacos inibidores de DNA polimerase. Se o fármaco ele inibe a DNA polimerase, ele vai inibir a síntese do DNA viral. Então, esse fármaco ele vai agir... Peraí, já sabe, é água, peraí. Esse fármaco, eu vou confessar uma coisa para vocês, que vocês vão achar que eu sou doidinho, mas eu vou falar. É que o ar tá ligado. Ah, mas tá chovendo. Tá escuro o tempo aqui no Rio, tá escuro, tá chovendo e tá frio lá fora. Mas mesmo assim eu não fico sem ar. Detalhe, ó, tô sem manga. É louco, né? Mas deixa. Então, voltando aqui à aula, nós temos fármacos que vão inibir a DNA polimerase de vírus de DNA, inibindo a replicação desses vírus, como as uridinas, que são análogos da timidina. Né? As uridinas elas vão se ligar aonde a timidina. Por quê? No DNA, eu tenho a CGT, né? A GCT, burro, a GCT. É AGCT. É assim que as bases nitrogenadas a conformação delas
na dupla fita de DNA. DNA não tem uridina. Então, se eu meter uma uridina sintética numa fita de DNA, acabou para ela. Vai vir a DNA polimerase, vai vir a uridina, ela não vai reconhecer, ela vai parar de polimerizar, de sintetizar uma nova fita de DNA. Então, aí eu paro a síntese do DNA viral. Não tem replicação viral. Quais são? São utilizados para herpes vírus, poxivírus, citomegalovírus. Citomegalovírus é outro vírus que a gente chama de vírus do beijo também, tá? Inclusive, citomegalovírus, se você for para um hospital, você vai ver citomegalovírus, infecção de citomegalovírus em transplantados, pacientes fazendo quimioterapia, pacientes com soro positivo que estão evoluindo já para HIV, para AIDS, que não seguiram o seu tratamentinho direitinho, enfim. Imunocomprometidos. Eles se internam e podem morrer, hein? E mata. Citomegalovírus mata paciente imunocomprometido. Então, aqui, ó, o que eu tenho no mercado de uridina, fármaco de uridina, é idoxuridina, a citarabina. A citarabina é a mais famosa. Citarabina todo mundo já ouviu, né? A fluordesoxirudina, a bromodesoxiuridina, a 5-aminoidoxuridina e a trifluoridina. É um trava-língua mesmo. E aqui eu botando, se é idoxuridina, então aqui no X da timidina eu tenho iodo. Citarabina eu tenho hidrogênio aqui. Flúor, enfim, eu tenho flúor. Na bromodesoxiuridina eu tenho um bromo, e por aí vai, né? Então, elas agem, como eu disse, né? Vou dar ciclovir já. Elas agem, como eu disse, se ligando a essa dupla fita de DNA no lugar da timidina. E aí anulo todo o processo. A DNA polimerase não vai conseguir sintetizar uma nova fita de DNA viral. Acabou. Nós temos uma droga antiga, um antiviral antigo, famosíssimo, que é o aciclovir. O aciclovir é um derivado da guanosina, alta especificidade. Vergonha. É um derivado da guanosina com alta especificidade para herpes vírus, tanto o herpes labial, como a varicela e o herpes zoster. Uso clínico, sim, esqueci de falar da aciclovir nisso. Ele é utilizado como profilático em pacientes imunocomprometidos. Sim, pacientes, geralmente ele é usado como profilático, o paciente que vai passar por transplante de medula, faz aquela a radioterapia de ablação de medula, que vai destruir tudo que tem na medula da pessoa e mais um pouco. Então, o paciente, ele faz uso do aciclovir como profilático. Paciente que está em quimioterapia e já se sabe que ele tem herpes, também usa aciclovir, né? Radioterapia aqui, o que eu falei, sujeitos infecção de herpes devido à reativação de vírus latente. É isso tudo que acabei de falar, viu? Eu nem li, já está no sangue isso. Pacientes que se submetem à radioterapia, pacientes que se submetem à quimioterapia, pacientes transplantados que fazem uso de imunossupressor. E muitas vezes você sabe que aquele paciente já é contaminado, já é infectado por herpes vírus, tem o herpes vírus latente, para evitar a reativação da aciclovir. Profilaticamente, indivíduos com recidivas frequentes de vírus herpes simples, existe paciente que vive na herpes. Não é brincando. Paciente que, tá herpes, cura. Tá herpes, cura. Geralmente são os que vivem estressados, precisam fazer uma yoga. Eles têm recidiva de herpes vírus.
né? Então, a ciclovir, ele vai fazer o quê? Ele vai, como eu disse, se inserir na fita de DNA. E aí, quando a polimerase vir, vai dar de cara com a ciclovir e não com análogo de adenosina, de guanosina, e não com a guanosina, então ela para. E aí fica uma fita incompleta de DNA. Logo, não há a produção do DNA viral, e aí acabou. Nós temos também análogos da aciclovir, porque o aciclovir é um fármaco antigo. Então, é claro que, com o passar dos tempos, foram se sintetizando fármacos mais recentes, como o vanciclovir, que é o éster da L-valil da ciclovir, profármaco da ciclovir, eficácia semelhante, e efeitos indesejáveis mínimos, né? Náusea, diarreia, cefaleia, né? E nós temos o ganciclovir, que é mais tóxico, mais ativo para citomegalovírus e Epstein-Barr. Você lembra que eu disse que o ganciclovir é utilizado naquele pessoal não, seja mais polido, naquele paciente que está com encefalopatia herpética, que está com uma infecção por citomegalovírus ou Epstein-Barr lá no hospital, imunodeprimido, enfim. Ele é eficiente para quando você vai tratar formas mutantes resistentes à ciclovir. Então, você fez tratamento da ciclovir, o paciente não foi curado, não se teve uma melhora do quadro, e muitas vezes você dá ciclovir, o paciente piora, então é porque esse paciente está resistente ao ciclovir. Então, você tem que entrar com ganciclovir. Imunodeprimidos, como eu disse, ganciclovir tu vai ver aplicando muito em pacientes imunodeprimidos. Tempo de ação mais prolongado, aí é fogo. Por isso que tem que ficar no hospital, esqueci de falar isso. Pode ter depressão da medula óssea e corre risco de ter uma carcinogênese, de desenvolver algum tipo de tumor. Por isso que eles são utilizados em ambiente hospitalar, geralmente CTI, o paciente está mal, ou no quarto, se o paciente pode estar bem, né? Bem, enfim, dá bem para ficar no quarto. E você dá o ganciclovir por infusão para ver se ele responde, né? Tem outros análogos do aciclovir, como o fanciclovir, que é prodroga éster de acetil 6 desoxipenciclovir, potencialmente convertida em penciclovir, e o uso clínico é para herpes vírus 1 e 2 e para o vírus para o varicela vírus. É metabólico ativo do penciclovir, é metabólico ativo do fanciclovir. Uso tópico no herpes labial recorrente, seria vendida em pomadas. Quando você passa a pomada de aciclovir e ela não tem mais efeito, trate com a pomada de penciclovir. Você vai ter uma resposta. Mas você está selecionando resistência, mas deixa, o que importa aqui é que você tem o seu lábio bonito e carnudo de volta. Vamos lá. E o cidofovir, que é o análogo da citocina, inibe a DNA polimerase, porém ele é nefrotóxico. Olha só. Ele é ativo na herpes vírus 1 e 2, em papilomavírus, HPV, hipoxivírus. Porém, se eu for tratar infecção por citomegalovírus em soropositivos, ele dá retinite, que é inflamação da sua retina. Que está aqui, ó, dentro do seu olhinho, retina. Qualquer problema com retina, você fica cego.
Agora vê inflamação na retina. Infelizmente, o cidofovir causa isso. E ele, como é análogo da citocina, ele vai... Botei aqui? Não. Ele é um análogo da citocina, ele vai se intercalar na dupla fita de DNA, no lugar da citocina, e quando a DNA polimerase vir reconhecer as